Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio da parceria musical Filmes Autoconhe Cinema. Eu sou o Bruno. Eu sou o Ulisses. E eu sou o Luciano. O Autoconhe Cinema, como vocês sabem, vai estar aí na descrição do vídeo, toda a parte de mídia, né? Todo o site, as mídias sociais aí para você dar uma olhada. Mais uma vez agradecendo ao Luciano pela presença. E hoje a gente está aqui para falar sobre um filme do diretor Christopher Nolan, que ficou conhecido e virou um fenômeno pop quando ele fez a brilhante trilogia do Cavaleiro das Trevas. Mas antes disso, e também durante a trilogia, né, entre os filmes, ele começou a fazer uns filmes, né, que você percebe que ele tem uma coisa de... uns filmes meio cabeça, né, vamos dizer assim, né? Sim. Ele fez Amnésia, ele fez também aquele O Grande Truque, até o pessoal até que eu vejo críticas que falam mais atuais, que ele chegou até um pouquinho demais, né? Porque fica um filme assim que é muito complexo, tem que prestar muita atenção e às vezes ele não termina de um jeito tão satisfatório, né? Tipo Interestelar, Tenet. Mas hoje a gente está aqui para falar que eu acho, tirando a trilogia Cavaleiro das Trevas, o melhor filme dele. A Origem. É um filme bem marcante mesmo. De 2010. Um filme que tem encabeçando o elenco Leonardo DiCaprio. E quando a gente chegar no filme eu vou falando de outros personagens, outros atores e atrizes que participam da trama. E Luciano, você usa esse filme, assim como os outros que a gente vai falar na nossa parceria, para o seu trabalho lá no Autoconhe Cinema. Por que você usa A Origem do Christopher Nolan? Primeiramente, obrigado mais uma vez pela parceria sensacional. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ulisses. A Origem é um filme que, como você disse, né, ele é mais cabeça do que a maioria dos filmes que a gente costuma trabalhar. Então, é um filme que traz uma profundidade muito legal. Principalmente sobre a mente humana, a questão dos sonhos também. Sim, que a gente trabalha muito. Tem alguns diálogos muito marcantes também, algumas questões, algumas frases que dão ideias legais. Por exemplo, aquela de que o maior parasita que existe é uma ideia. Isso gera uma discussão. Se a gente ficar falando só sobre isso, já dá para fazer um Autoconhe Cinema inteiro só sobre essa frase. Então, é uma discussão muito rica e que traz um processo de aprendizagem muito bacana para quem participa. Por isso a gente utiliza. Então, Ulisses, o que você tem para falar desse filme aí, quando a gente vai entrando na história e discutindo essa questão aí? Beleza. Oi, gente, tudo bem? Bom, esse filme A Origem, assim como a maioria dos filmes do Nolan e do cinema, ele tem o nome traduzido errado, né? Que A Origem tem a ver com essa questão da ideia. Mas o nome certo é Inception, seria Inception. a inserção. Inserção. Então o foco do filme é sobre inserir uma ideia, né? Ou seja, é a origem da ideia, onde ela nasce, de onde vêm as ideias, né? Então a gente tem o personagem do DiCaprio, que é o Cole, né? Que é o Don Cole, que ele começa já numa situação que ele é conhecido por ser um cara que ele rouba sonhos, rouba informações. Esse filme, na realidade, vamos dizer assim, a premisse dele é a questão da espionagem industrial, né? Espionagem industrial de uma maneira incomum. Pela espionagem industrial. Espionagem industrial. Que seria a questão do roubo de informações. Ou seja, também fala sobre ética esse filme. Até que ponto você pode invadir alguém, a vida de alguém, né? Porque eles são especialistas em invadir a mente. Tem um treinamento de como se invadir mentes, tem um treinamento de como combater esse tipo de crime. E eles começam num assalto, né, que deu errado. Sim. Né, que é com o personagem Saito, que é do o Ken Watanabe, que é um ator japonês, que ele estreou no filme O Último Samurai, na América, né, como ator. Daí ele fez o Batman Begins, né, com o Nolan. E o Nolan, ele é bem tipo um diretor de trupe de teatro. Né, aquele cara que gosta de manter o mesmo elenco. Então você tem o Michael Caine, quase todos os filmes. Você tem o Joseph Gordon-Levitt, que faz o Arthur, que tinha feito com ele o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Tem o Tom Hardy, que faz que ele faz o IMS, que é que tem uma função, né? Cada um tem uma função dentro da equipe lá, né? E tem o Cillian Murphy, que faz o Fisher, que era o espantalho, né? Então você vê que ele mantém todo... E a esposa do Leonardo DiCaprio é a Marion Cotillard, que faz também o Batman Ressurge, lá, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Só o Leonardo DiCaprio, que eu acho que é o único filme... o Leonardo DiCaprio, o DiCaprio acho que estaria no lugar do Christian Bale, né? Na época atriz e hoje ator, que é a Ellen Page na época, hoje ela fez a transição de gênero, ela é
Elliot Page, Elliot né? Page. A gente já falou dela quando a gente falou do X-Men, Uhum. o dele, né? Hoje em dia, que ela também, ou ele, não participou de nenhum outro filme com o Christopher Nolan, né? O restante é meio que estreou você nesse. fala assim, tá no outro filme, Muitas pessoas não gostam. Eu já entendo, como a gente, né, conhece cinema, conhece teatro, cinemas antigos, a gente sabe que tem essa coisa. O diretor gosta de manter, inclusive, a trilha sonora é do Hans Zimmer, que é o mesmo cara dele. é o mesmo da trilogia do Batman, que ele usou no Interestelar e que é um dos prediletos. E a música desse filme, principalmente a Time, do Hans Zimmer, ela é tão profunda, tão cheia de sentimento, que ela quase que é um personagem extra do filme. Ela é perfeita. Então, a história em si é sobre a invasão, né, do cérebro humano através das camadas de sonho. Então, tem o sono superficial, depois tem o profundo e tem o que eles chamam de limbo, que é quando não dá mais para sair de lá, né? É aquele que você fica preso. E o curioso é que, assim como Interestelar, esse filme ele trabalha bastante com a questão metafísica, né? Quanto mais profundo você está no estado de sono, para você que está desperto dentro desse sono, você passa muito tempo. É tipo assim, uma semana, tipo 10 horas seriam 10 semanas dentro da primeira camada, 10 anos dentro da segunda camada, 100 anos dentro da terceira camada. Exatamente. Então a questão é do personagem do DiCaprio, começa o filme e o cara que ele esteve no limbo. Sim. Ele esteve no limbo e ele está roubando uma informação e também está com a cabeça dele a prêmio. Né? Aí pode seguir daí que a gente vai falar isso, disso. Que na realidade que você falou da origem é porque, diferente do roubo da ideia, a história desse filme é que o personagem do Saito, ele quer que você implante uma ideia do personagem do Cillian Murphy vender a firma do pai. Depois que o pai morreu. Herdeiro de um grande conglomerado de empresas. Fazer essa divisão. E aí, assim, como é que você vai fazer essa inserção dessa ideia, dessa origem, que é por isso que é o nome, dessa ideia na cabeça desse empresário, né? Desse empresário de vender a firma ou dividir a firma dele. E outra coisa, esse empresário ele fez um treinamento de combate a invasores de sonhos, né? Sim. Então mais ou menos como o Matrix, que tem os agentes que vão combater o pessoal lá do Neo. Então isso aí, a pessoa também ela cria um sistema de agentes na cabeça para perseguir o invasor. É muito bacana. Esse filme, assim, para o grande público, ele gera muita polêmica porque há muita confusão em qual estado de sono a pessoa está. Você tem 3 cenas acontecendo ao mesmo tempo no estado de sono. É bem complicado. Então, é isso que eu falei, que é bem, acho que equilibrado isso aí. É um filme que entretém, é fácil, dá pra você assistir, mas não é aquela coisa que dá pra você parar e ir no banheiro, talvez você perca alguma coisa. E o próprio Nolan... O Christopher Nolan faz isso assim como ninguém, esse tipo de coisa. O Nolan ele demorou 10 anos entre a concepção do filme, que ele criou em 2001, né? Uhum. A ideia, ele foi pesquisando, leu, apresentou para a produção, para os produtores, e aí ele levou quase 10 anos nesse processo entre a ideia original e a finalização, a execução do filme. E ele vendeu, que é o que provavelmente fez com que ele conseguisse produzir esse filme, ele vendeu a ideia de um filme de ação. Sim. Tanto que você tem uma cena ali bem 007 mesmo, né? Que é a cena do gelo, da montanha. Sim. É bem 007 ali. E tem uma produção muito bacana também na questão de lado, né? Aqueles momentos que... Sim, os ângulos, tem cenas completas que não tem corte, ou mínimo de corte. Sim. E aí você faz aquelas perguntas assim na sua... Como é que... eu ia comentar isso agora, assim, o filme é tão complexo e traz tantas questões fortes que ele permite uma pergunta que poucos filmes permitem. Por exemplo, da questão do conhecimento, autoconhecimento sobre o seu cérebro mesmo. Quando ele é capaz de realizar grandes coisas, né? Não só fazendo um paralelo com o Nolan, o que ele criou, mas também nas questões que o filme traz de profundidade da nossa mente, enfim. Então é uma questão bem curiosa. Assim, tem gente que às vezes é aquele que assiste os filmes, pega o pipoca, assiste ali de boa. Talvez não pare para pensar o quanto a sua mente é capaz de ir além em muitos momentos, né? Tem um termo que é quando você assiste aqueles filmes mais de ação, tipo assim, Velozes e Furiosos, que você meio que você desliga o cérebro, né? Não é bem assim, Esse não dá, porque você tem que olhar, entender, tá nessa estágio de sono, entendi aqui, o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo aqui.
Aí tem várias coisas que você falou, ó, tem alguns macetes que ele usa, né, para você saber direitinho que estágio de sono que está, mas você tem que prestar atenção. E se você quiser, é um filme longo, né, não é um filme também daqueles de 1h30, que rapidinho, você tem mais de 2 horas, 2 horas e meia, né? Mas o interessante é assistir umas 2, 3 vezes para você entender pra poder bem, pegar bem, o que está tem acontecendo. muita coisa no filme que não está no roteiro, está nas imagens. Se você não vê, tem gente que tem hábito de assistir filme, deixa a televisão ligada e vai cozinhar, vai fazer pipoca, vai no banheiro, atende o telefone, mexe no celular. Esse filme, para você entender, ele exige atenção máxima. Então tem que parar tudo e ver o filme. Só uma coisa disso, assim, tá no roteiro, mas não tá nas falas, né? Não tá nos diálogos. Isso, porque tem coisa ali que pra acontecer tem que estar no roteiro pra coisa funcionar. Exatamente, né? não está, foi um erro meu. Não está nas falas, está na cena especificamente. Mas é mais para o pessoal não confundir, né? Porque um roteiro bem feito também, ele não coloca, por exemplo, a roupa que a pessoa tá. Porque se isso não importar, se a roupa que ela tiver importar para a história, tem que estar descrito no roteiro. Exato. Então, mas tem que ficar muito de olho nos elementos que tem ali. Os totens são elementos bastante interessantes, né? O final, se você não tiver prestando atenção, você fica olhando, você fala, tá. E assim, esse filme, assim, você falou dos totens, é bom a gente explicar. Cada invasor de sonhos, ele por treinamento, para ele saber, porque depois de tanto tempo invadiram a mente dos outros, ou a dele mesmo, chega um ponto que a pessoa não sabe o que é real e o que não é. Então o que é? A pessoa tem um totem, alguma coisa que ela escolhe, só ela pode ver, só ela pode mexer, só ela tem acesso. E esse totem, ele tem que ter uma noção da física. Por exemplo, a gente é apresentado ao totem, né, do Kobe, né, que é o Leonardo DiCaprio, que é um peão preto que ele gira. Então, se o peão fica girando infinitamente, ele está sonhando. Se o peão gira e cai, então é a lei da física, ele está acordado. Então, era esse o truque que ele tinha para saber. E aí vale a pena você... Em teoria. Era isso. Então, essa é a teoria. Então, cada personagem tem um totem, a qual ele usa, só ele pode mexer, só ele pode ter acesso. E é bom a gente explicar que a razão pela qual fica também essa confusão, que o Leonardo DiCaprio no filme, ele tem esse trauma, que ele ficou no limbo com a esposa dele, né? E aí ele voltou, e ela voltou, só que ela não acreditava que ela estava acordada, e ela cometeu suicídio. Sim. E aí ficou, porque ela achou assim, eu vou morrer aqui, não vou morrer, porque é aquela coisa, quando você morre no sonho, você acorda, né? E ela queria acordar e não acreditava que estava já acordada, e acabou morrendo. E aí fica toda essa coisa que é, inclusive, o porquê ele tem a cabeça dele a prêmio no filme, e ele é perseguido, e ele está até fazendo isso aí, essa missão que é super difícil, ou talvez a mais difícil de inserir a ideia, para poder até encontrar os filhos dele e tal, tudo isso aí, né? E assim, ele viveu com a esposa no limbo, ou seja, durante a última anos, camada de sonho, por mais ou menos uns 50 anos, é isso? 100 anos? Eu não lembro exatamente. Mas acho que foi uns 50 anos. Só que lá dentro, não no mundo real. No mundo real foi questão de horas, né, dormindo. Só que a experiência que a pessoa volta de lá, então você pode ver que o personagem dele, ele carrega uma experiência de um homem já vivido. Verdade. Né? E tem uma coisa que o pessoal menciona no filme, que está no roteiro, mas não está nas falas. Muito obrigado pelo ditado cinematográfico. Que, assim, é dito que o Kobe é especialista, né, que ele já tinha feito uma inserção uma vez, né, tanto que ele estava cansado do limbo e a esposa queria viver lá, e eles tinham os filhos deles para cuidarem. Então, ele insere a ideia nela de acordar, ou seja, de se matar. Ele mexe no totem dela, uma coisa que era proibida, só que ela mostra para ele onde estava, ele não cofre, ele vai lá e mexe. Então ele tem acesso ao totem dela, isso gera confusão nela. Por isso que ela até depois, quando está na realidade, ela não acredita que está na realidade. Como não sabia, porque disse que ele era o melhor, né, extrator, né, só que não era tanto assim, porque na realidade a primeira inserção que foi feita no filme, e que dá a entender que foi feita, não foi o Kobe que fez nela, ela fez nele. Porque ele já tinha ido no limbo uma vez, e assim que eles voltam do limbo, ele pede ela em casamento. Porque ela tinha falado pra ele lá no limbo que ela queria se casar.
Então a primeira inserção foi Ela a esposa que fez nele. Então por isso que ele sabia que era possível. Então a hora que eles voltaram pro limbo, ele, digamos que deu troco. Então ele falou, não quero ficar aqui, quero ver o mundo real. Por isso que ele era tão apaixonado por ela, porque ela inseriu na mente dele esse amor tão forte. Então ela volta pro mundo real e ela se mata, achando que estava sonhando ainda. E deixou as informações de que ele havia matado ela. Então ela obrigou ele a voltar para o mundo dos sonhos, porque ali não teria chance. Só que ela não sabia que era o mundo real, ela já estava confusa e conturbada. E aí acontece o seguinte, toda vez que ele entra em estado de sono de alguém que está extraindo, etc., assim que ele entra na primeira camada, ele começa a vê-la. E quanto mais profundo é a camada, mais forte fica a visão dela sobre ele. Então ela meio que domina ele já perde, ele começa a perder um pouco da juízo também. E a personagem Ariadne, que da Ellen Page, sim, ela percebe, ela é a primeira e a única que percebe isso. Tipo assim, você me ensinou uma coisa, né? E você... É engraçado que você tá pondo a missão a perder. O nome da personagem da Marian é Mal. Mal. É Mal. M-A-L, Mal mesmo. Mal. Né? Mal. Não significa nada em inglês, isso. mas pra gente você fala assim, é interessante, né? Como ele estava com a cabeça preta, porque a polícia estava atrás dele pelo assassinato da esposa, ele não poderia mais ver os filhos. Então ele já não lembrava do rosto dos filhos, que ele ficou muitos anos no limbo. Então toda vez que ele via os filhos no limbo, ele não via o rosto, porque ele colocou na cabeça dele: se eu ver o rosto dos meus filhos, eu não vou saber se eu estou no mundo real ou não. Então ele não via. E tinha um personagem que até agora não dá a entender se foi um tutor, um mestre dele, ou se era o sogro, que é o do Michael Caine, né? Que é o personagem Miles, né? Sim. Que o próprio Michael Caine, ele deu um hack nesse filme maravilhoso, que ele é o totem do público. Porque ele chegou uma hora que ele perguntou pro diretor, mas o que é sonho e o que é realidade, né? E o próprio diretor falou para ele: quando você aparece, é o mundo real. Acabou. Porque toda obra de arte, você tem que consultar o cara que criou. Porque surge N teorias, N possibilidades. Então todo mundo tem muitas teorias sobre esse filme. Então o diretor já falou: o negócio é o seguinte, quando você vê o Michael Caine na cena, Michael Caine, então é o mundo real. Pronto, já foi uma ajuda para quem tiver problemas em assistir o filme. Então muito bom. E sobre tudo isso que a gente está falando aqui, eu tenho duas perguntas bem legais, que acho que é legal vocês tentarem responder. Escolham qual vocês quiserem. Vixe, vai lá. Por democracia? Então eu escolho o Bruno. Não, são duas perguntas. Tem A, B, C, D, Você vai E. escolher. A, B, Bruno. A primeira é sobre os totens, né? O totem é o que, segundo o filme, ele faz a pessoa saber que ela está no mundo real. Traz ela para a realidade, né? E a gente às vezes voa, né? Na nossa vida, a gente viaja, e tem coisas que acabam nos trazendo para a realidade. Então a pergunta é: qual seria o seu totem? O que faz você voltar para a realidade? Essa é a pergunta 1, vamos refletindo para... Nossa Senhora. É profundo isso, hein? Por isso, é tão profundo que eu nunca tinha parado para pensar em qual seria o meu totem. existe o autoconhecimento. E a segunda é sobre o Inception, a própria Inception, né? Inserção. A inserção, né? A ideia é que ele quer colocar uma ideia na cabeça daquele empresário, enfim, né? Até para ele poder se libertar, enfim, ver os filhos, tudo isso. E aí, pensando na humanidade como um todo, né? Se você tivesse essa capacidade de implementar uma ideia na cabeça das pessoas, que ideia você colocaria no mundo atual? Tá. Quando é sobre os outros é muito mais fácil. É mais Você fácil. Sabe, né? É mais muito fácil. mais fácil. Dominar o mundo é muito mais fácil do que dominar a si mesmo, né? Caramba. Bom, eu vou dizer, já que você está pensando, eu já vou soltar a minha aqui. Bom, tenta ver. Você responde uma, eu tento responder a outra. Tá bom. Bom, os meus sonhos sempre foram e sempre são malucos. Sempre. O filme pra mim não foi nenhuma novidade. Foi tipo, parece meu sonho. Verdade. Eu sou assim, eu sonho que voo, que eu corro, que eu pulo, né? E tanto para os meus sonhos quanto para o mundo real, eu acredito que o que me faz assim voltar é uma palavra. Acho que seria a responsabilidade. No caso, seria a responsabilidade do momento, ou seja, de acordo com o momento que eu estou vivendo. Então, se eu estou divagando demais, seja dormindo ou acordado, eu acho que o meu compromisso mais importante daquela minha fase, daquele meu estado, ou pode ser do dia, da semana, enfim, é o que me puxa de volta, né? É a responsabilidade, ou seja, o filtro
da minha viagem é até onde, né, até onde vai essa liberdade. Acho que seria isso. Então, a responsabilidade, ou seja, um compromisso importante que me puxe de volta. Esse é o meu Seu totem. Muito bom, muito bom. Agora, negócio para você inserir na humanidade, eu acho que uma palavra que está em moda hoje e que eu acho que não é tão empregada quanto as pessoas acham, que é a palavra empatia. Você se colocar no lugar do outro. Eu acho que hoje em dia está muito em moda por conta da pandemia, né? Essa coisa de empatia, mas as pessoas não fazem mesmo, né? Você às vezes julga qualquer atitude de uma pessoa e você fala, cara, mas e se fosse eu nesse lugar? Em qualquer sentido, né? Em qualquer sentido. Então eu acho que as pessoas precisariam ter mais essa palavra, se colocar no lugar do outro em qualquer circunstância, que eu acho que aí seria melhor o mundo, seria melhor a situação e você viveria em sociedade de uma maneira mais equilibrada, né? Vocês viram que profundo? Nossa, É assim. Arrancou do âmago do Bruno essa. Eu costumo dizer que às vezes eu faço perguntas e eu mesmo respondo. Porque acho que é legal as pessoas também me conhecerem um pouquinho, né? Pode responder, pelo amor de Deus. E você falou da empatia, tem a ver um pouco com o que eu penso também para essa resposta. Hoje eu implementaria a ideia de que é importante ser vacinado. Porque quando a pessoa hoje não se vacina, não é só para ela, não é só ela que ela está prejudicando. Uso de máscara, ela está prejudicando todo mundo, uso de máscara, qualquer tipo de ação que seja beneficiar a sociedade de uma maneira. Exato, e não só, eu não acredito, né? Enfim, eu acho que esse seria uma coisa que eu implementaria na cabeça das pessoas, que tem muito a ver com empatia também, né? Sim, você muito. trabalhar em relação aos outros. E o que me traz para a realidade, muito estar com as pessoas que eu amo, obviamente, quando eu não quero ver celular, porque a gente fica um pouco fora, né? Sim, Quando a gente está nesse mundo, isso me traz muito para é o meu totem, né? As pessoas que eu amo, e também jogar futebol. Quando eu estou jogando futebol, não dá para pensar em conta, pensar em nada quando eu estou jogando, então é uma outra coisa que me traz para a realidade, meu totem. Então, é isso aí. Se você falou de alguns personagens, a gente falou de alguns atores aqui, que nem o Tom Hardy, o Joseph, como é o nome dele? Joseph Gordon-Levitt e a Elliot Page, né? Que nem, por exemplo, você tem a Elliot Page, é uma pessoa que ela faz a arquitetura do sonho, né? Que nem o Ulisses fez aqui, né? A gente fez aqui uma maquetezinha que tem uma cena que é bem emblemática, que o mundo vira assim, de cabeça para baixo, assim. Que inclusive teve até uma cena parecida no Doutor Estranho, né? Então faz aquela curvatura assim, e ela que ajuda a criar esses cenários dos sonhos. Você tem o Tom Hardy, que ele muda fisicamente. Ele é o falsário. Ele muda fisicamente as pessoas, né? E ele dentro do sonho para conseguir alguma coisa. E o parceiro do Leonardo DiCaprio é o personagem do Joseph Gordon-Levitt, que é o Arthur, né? Que ele é o armador, o parceiro do Colby e responsável por fazer com que tudo que saia de acordo com os planos. Né? Ele faz a pesquisa, né? Sobre o assunto, o local, tudo. E ele errou na primeira do Saito, né? Que é por isso que o Saito acordou. O Saito, que é o Watanabe, ele também tinha esse treinamento de saber, e ele estava quase cedendo, só que a hora que ele cai no tapete, o tapete em vez de ser de lã, era de nylon. E é muito engraçado no sonho. E é muito engraçado que esse filme inteiro ele se passa num voo, né? Que eles entram na primeira classe junto com o personagem do Cillian Murphy. E aí ele dorme e os caras já injetam lá. Então é um voo que é até Sydney, que o pai dele morreu. E eles estão indo de Los Angeles, né? Para os Estados Unidos, sei lá. Esse filme, ele, apesar de se passar num voo, ele passou por 6 países e 4 continentes para gravar. Então precisa de avião para isso, né? Precisa. Passou por cima, né? Passou por cima. Então, aí acontece, esse filme é muito legal, isso aí, que acontece durante esse voo, né? Que eu acho da hora isso aí, que você tem um tempo do filme, né? O tempo de 10 horas, né? Que seria o voo. E tem o chute, né? E aí você, lógico, você dá uma ludibriada nisso, que cada vez que você vai para dentro do sonho, você vai aumentando o tempo, né? Que é meio que um cheat code disso aí, mas é 10 horas. A história só acontece em 10 horas para a implementação do sonho. E é muito interessante também o que acontece nessa inserção, né? Que é uma carta, né? Uma carta que... bilhete, alguma coisa. Assim, eles tentam utilizar a figura do tio, que é o ator Tom Berenger, né? Que ele sempre fez galã. Era o padrinho do Fisher, o maluco do filme Platoon, né? Sim. E ele faz o tio. Então o Tom Hardy se passa, né, pelo tio, tentando fazer a cabeça, né, do garoto, que não é garoto, né?
do Fisher, né? Que é o Cillian Murphy. E eles tentam mexer na questão do relacionamento entre ele e o pai, né? Porque o relacionamento deles não era um relacionamento fácil. Então ele queria, porque queria provar para o pai de que ele era melhor do que o pai. E aí essa figura do tio foi fundamental para poder fazer essa ponte, né? No final, para poder... Não, é muito legal você ver, né, que é tipo um cofre dentro de um quarto, né? E é uma carta, né? Um bilhete, né? É isso, né? Eu não me lembro muito dessa parte. Aí ele coloca lá dentro, né? Da carta, que aí ele fala, bom, agora já foi. Porque lá dentro do consciente, e aí ele coloca assim, depois no final do filme, parece que você vê no próprio olho do cara quando ele acorda do voo, né? Tá chegando em Sydney lá. Aí vai abrindo as janelas do avião, o pessoal ir acordando, ele acorda, aí você percebe ele olhando assim, né? Ele meio, você já vê no olho do personagem que a ideia funcionou. Fixou. É muito interessante isso aí, né? Essa coisa, o tim, você vê, tipo, quase a lampadinha, fazer tim. E tem uma coisa também curiosa sobre essa parte da invasão, porque eles precisam injetar líquidos, né? Estimulantes, sedativos, né? Então tem um químico especialista em fazer isso. Aí, assim, a equipe cada um tem uma função, né? Por exemplo, o Colby, né? Ele é o extrator, no caso, vai ser o insersor, né? O Tom Hardy é o falsário, a Ellen é a arquiteta, o Tom Bellinger fez Browning, é verdade, esqueci disso. Então tem o químico, então cada um tem uma função. E aí tem a questão do chute, que fica por questão do Joseph, pra voltar, né? Pra voltar. Então realmente é chamado de chute porque quando a gente está dormindo e você tem aquele espasmo, né? Você acorda. Se você sonha que cai, sonha que tá caído, sonha que morre, então você tem um espasmo, você volta. Então é uma sensação que quando a droga acaba, e eles fazem essa contabilidade com a música, né? É muito legal. E assim, e é até legal que tá rolando a música numa das estágios do sonho. Eles estão no hotel, o hotel começa a girar tudo, né? Tá tudo bem maluco, porque estão numa van, que a van tá capotando. E essa cena foi engraçada porque eles criaram um cenário inteiro de um corredor que girava 360 graus. O Christopher Nolan, ele é muito conhecido por usar essas coisas práticas, né? Então você tem cenas quem assistiu o Cavaleiro das Trevas, o segundo, tem a cena que o caminhão vira de ponta cabeça. Dá a impressão que é CGI. Não, ele virou um caminhão de ponta-cabeça mesmo. E não é assim uma maquete, ele virou um caminhão de verdade de ponta-cabeça. Tem um pino que vai solta o pistão, um caminhão. E aí ele grava e filma o negócio, então ele gosta dessas coisas práticas. No último filme Tenet, ele explodiu um avião, de verdade, um avião. No Cavaleiro das Trevas, o hospital que explode de verdade. Então ele gosta disso aí. Era um prédio que eles escolheram que estava para implodir, eles colocaram umas janelas a mais para parecer que ele estava inteiro. E quando o Heath Ledger aperta o botão para explodir, ele era o detonador daquele prédio. Então ele explodiu de verdade. Então o Christopher Nolan gosta disso, né? O que significa mais orçamento para ele. Né? Esse filme ele não é barato de fazer. Os filmes do Christopher Nolan não são baratos de fazer. Um orçamento de quase 160 milhões de dólares. Mas como ele tem nome e também já tem esse status... E ele estava no auge, né? Na origem ele estava no auge. Foi porque foi depois do Cavaleiro das Trevas e antes do Ressurge. Antes do Ressurge. E assim, todo filme dele, ele gosta de colocar um plot twist monster. Né? E o que é o plot twist? O plot twist é quando o filme ele está sendo carregado de um jeito e aí tem uma situação que inverte tudo dali pra frente. Né? Então ele vive colocando mini plot twists, né? E depois, como o Bruno falou, eles estavam no avião, fizeram toda aquela missão, tiveram que atingir todos os níveis de sonho, porque a mente do cara era muito bem treinada. Sim. O personagem do Saito foi ferido, então eles tiveram que jogar ele pro limbo para ele não morrer, porque diz que se você morre no certo estágio de sono, aí você, no mundo real, tua mente é perdida. Enfim, resgatou o Saito estava velho já, né? Tava idoso. Sim. Ele mal lembrava do Colby. Não lembrava do Colby direito. Aí a gente vai trazer todo mundo de volta. É a hora que consegue inserir a imagem, a ideia. Então ele não tem mais a cabeça prêmio. O Saito falou que limparia o nome dele, né? Explicaria tudo. Aliás, essa é a primeira cena, né? Quando encontra o Saito já velhinho. E aí ele encontra com o Michael Caine. Ele vai pra cabana, uma casa de montanha, né? E lá estão os filhos. Exatamente.
acontece o final Pelo final, dramático. que ele olha os filhos, ele vê... Alerta de spoiler. Ele vê o Não, rosto dos spoiler. filhos. Não é como eu falei, Aqui esse filme sempre tem, né? esse filme tem que ter spoiler, né? Mas não é. Tem que assistir de qualquer jeito. Porque, É, como eu falei, porque você vai não dá assistir pra- 3 vezes pra entender cada coisa e tal. Pra ter a sua teoria. também, E aí você tem a sua teoria. E que você falou, né? O final, que o Luiz falou, ele tem o totem dele, que é aquele peão, ele gira, né? Aí ele fica. O personagem do Leonardo DiCaprio, o Colby, vai encontrar os filhos, a câmera vai no totem, aí o totem vai girando, você fica esperando assim, pô, Ele quer dizer, começa a reduzir, mas vai girando. se ele cair, é real, se ele não cair, é sonho. Aí ele começa a perder a velocidade para cair, e corta, né, e você fica com aquela, e aí, caiu, não caiu? E aí fica... Né? E eu cheguei a ver no Google, né? Tinha 1 estrela pro filme, o cara falando, filme ruim, tem que ficar adivinhando o final. É o tipo de pessoa que gosta... Diretor preguiçoso, né? a pessoa gosta de um filme assim, enlatado, pronto, sabe? O pessoal fala pipocão, né? Que é o blockbuster. E o cinema, ele é a fábrica dos sonhos mesmo. O cinema é pra você ver todo tipo de filme. Tem filme pra quem gosta de blockbuster, tem pra quem gosta de drama. Então, são vários. E esse filme é um filme pra quem é mais... essa linha mais intelectual. Pra pensar. É pra você sair do cinema ou da sua casa, você ficar pensando, refletindo como você faz com o seu projeto Autoconhece Cinema. Então, esse filme foi feito pra isso, pra pensar. E os meus sonhos? E vocês acham que cairia ou não cairia? Olha, então, como eu já tenho... Eu acho que é a realidade. Como eu tenho um hackzinho, já que o primeiro foi do Michael Caine, né? Que o Michael Caine aparece. Ele tá nessa cena. É. Ok. Segundo, o peão não era e nunca foi o totem do Colby. Exatamente, eu também acho. A hora que ele era o totem da esposa, a hora que ele mexeu, deixou de ser o dela e nunca foi o dele. O totem dele, mais prático, seria a Mal. Toda vez que ele entra nos sonhos, ele começa a vê-la. Porque ela está atormentando a mente dele, que é a culpa dele. Ele tem inserção na mente dela. Porque ele não fez com o intuito de matar, de verdade. Obviamente. É só pra ela, então ele tinha culpa. Só que também tem um segundo totem, que é aquele que está no roteiro, mas não está nas falas. Exatamente. Que é a aliança. É. Toda vez que ele está acordado, ele está sem aliança. E toda vez que ele sonha, porque ele ama demais a esposa, ele a vê e está de aliança. Então, assim, esse filme, ele é nos mínimos detalhes. Exatamente. E uma coisa muito legal sobre o final, que eu também pesquisando achei uma teoria bacana, que é justamente sobre essa questão do totem, né? Então, o peão ia cair ou não? A resposta é não importa. Não importa porque não era esse o totem dele, né? Então, é muito legal, deixa a galera vidrada nisso, e e aí? Sendo que não é isso. Tanto que, por isso que ele deixa lá. Ele gira e vai embora. E a ideia é pra você ficar pensando, pra você ficar assistindo tudo de novo. Quer dizer, o cara criou um loop infinito de um filme. É verdade. Que é pra você ficar assistindo um filme várias vezes até pegar. Só que eu não sei, cara, a internet surgiu pra facilitar a vida das pessoas. Só que as pessoas querem tudo muito, muito na mão. Assim, dá pra fazer com todos. Por exemplo, eu tenho no portfólio Se Beber Não Case. Então dá pra fazer. Mas é uma discussão mais light, mais light e tal. Quando vem para uma dessa e traz questões mais profundas, por exemplo, sobre os sonhos, né? O que significa os sonhos para você, qual foi um sonho mais real que você já teve, enfim, tem uma série de coisas, a questão da ideia. Não, e o que eu falei para você, que eu falei aqui no começo, é o seguinte, esse filme do Christopher Nolan, ele ainda é que é difícil, é complexo, mas não é o mais complexo dele, tá? Se você for assistir Interestelar, se você for assistir o Tenet agora, que é o último filme que ele fez, é muito mais complexo. Você tem que assistir mais vezes para entender. Você fala, caramba, você fala, peraí, olha. E é legal você ter um diretor que arrisca nisso, né? Provoca a gente. E esse filme, a gente tá falando do Christopher Nolan, tem diretores que é pior ainda. E o Nolan provoca a gente, é uma coisa que eu vou provocar vocês que estão assistindo e a gente aqui também, né? Tem uma frase do Clóvis de Barros que eu gosto muito, né? Que é um palestrante, filósofo, enfim. E ele fala assim, os alunos, né? Ele fala muito de aluno porque ele dá aula, né? Às vezes não conseguem entender uma coisa, eu não consigo entender a fórmula de Bhaskara. Ele fala, cara, teve um cara que descobriu e entendeu, criou aquilo, você não consegue entender, né? Então assim, o Nolan criou o filme e tal. Vamos se esforçar para entender o filme, né? O Clóvis fala muito disso. O cara criou um negócio. Tem abril! Não é possível, o cara criou, tem que entender isso. E a questão de implementar uma ideia, a persuasão tem esse limite ético também.
Tem gente que persuade de uma maneira que é quase que incrementar uma ideia na cabeça Sim. da pessoa. E até onde você pode usar esses artifícios de convencer alguém a algo que você quer, vendedor, enfim. E nós estamos vivendo isso, na realidade, no país. Sim, né? sim. A gente teve inserção de ideias de coisas positivas e de coisas negativas no meio de uma pandemia. Exatamente. Bom, tem mais alguma coisa aí? Tem a questão da ideia que eu trouxe no começo, acho que é legal a gente pensar sobre isso, porque uma frase do Kobe que é muito marcante para mim, que é aquela de que o maior parasita que existe é uma ideia, né? Vocês já se sentiram escravos de uma ideia que vocês tiveram? Então eu digo até por mim do autoconhecimento, desde que eu criei isso eu não consigo, entre aspas, me livrar. Graças a Deus é um projeto que eu amo fazer, mas assim, tá o tempo inteiro na minha cabeça. Teve alguma ideia que já veio que vocês não conseguiram se livrar delas? Eu tenho. Pode falar. Vou falar. Eu devia ter uns 3, 4 anos de idade, eu fiz um desenho, eu sempre desenhei desde pequenininho, quando me dei por gente, estava falando A, B, C, já estava desenhando. Alguém virou para mim e falou, nossa, que incrível, esse menino vai ser desenhista. Essa frase... Essa frase me persegue. Ela entrou com tanta força que eu nem sabia o que era, mas sabe quando parece que alguém traçou seu destino ali? E eu fiz o que eu pude até hoje para me tornar um desenhista. Então, assim, minha vida toda foi moldada nas artes por causa dessa frase. O maior parasita que existe. O maior parasita da minha mente é a arte. Eu acho que no caso de qualquer pessoa que trabalha com arte tem esse momento. No caso que eu sou músico, desde pequeno ouvi música. Talvez dessa questão da ideia é o estilo de música, né? Que eu tenho uma preferência por um estilo de música que era uma coisa que eu desde pequeno ouvia por conta dos meus pais, era esse estilo. Então hoje eu até ouço outras coisas assim, gosto, respeito tudo, mas que move, né? Que te emociona ou que te faz alguma coisa, não é um estilo diferente do que aquele que eu ouvia lá atrás. Qual que é o estilo? Estilo de pop rock, assim, internacional, nacional. E eu respeito samba, respeito outros estilos, MPB, tudo, gosto de tocar, falo, pô, é legal pra caramba, clássico, música erudita, tudo. Mas nada é tão impactante pra mim quanto esse estilo que veio lá de trás, quando eu era criança, ouvia com meu pai, com a minha mãe, tudo isso aí. E eu acho que na questão que eu falei, da arte é tudo isso, o desenhista, até um ator, uma atriz, uma pessoa que trabalha com isso aí, tem esse momento, né, de ver alguma coisa, ou ouvir alguma coisa que ficou. Então eu acho que a música é, na questão do estilo, e a música da minha vida de uma maneira geral, né. Muito bom, e pensando no lado emocional também, quando a gente tem a ideia de conquistar alguém, por exemplo, se interessa por alguém, isso é uma ideia que impregna bastante, acho que todo mundo deve ter esse exemplo, né. Então, realmente, isso é bacana de pensar sobre isso, né? O quanto o filme traz essa realidade mesmo, né? Tem até a ver com a questão do rock que você comentou, porque esse filme me remeteu, e eu sempre comento isso nos encontros quando é sobre a origem, essa questão da gente não ter muita clareza de quando a gente está... quem garante, ele faz uma provocação, né? Quem garante que você está na vida real agora, que não é um sonho? Depois do Matrix, isso aí já virou uma loucura. Já. Tem uma relação muito forte com o Matrix, e tem uma música do Raul Seixas, chamada O Sábio Chinês. Não sei se vocês conhecem, mas ela é muito boa, eu vou recitar, que é rapidinho para vocês. Pode recitar. Era uma vez um sábio chinês que um dia sonhou que era uma borboleta, voando nos campos, pousando nas flores, vivendo assim um lindo sonho. Até que um dia acordou e pro resto da vida uma dúvida lhe acompanhou. Se ele era um sábio chinês sonhando que era uma borboleta, ou se era uma borboleta sonhando que era um sábio chinês. E aí nesse momento eu faço a pergunta, né? Você já teve essa sensação, acredita de alguma forma, pode estar vivendo uma espécie de sonho, ou a la Matrix, né? Mas esse filme traz muito esse questionamento, assim, para quem quiser ir mais profundo, né? E essa música, acho que exemplifica bem esse dilema. Porque o Matrix mostra pessoas como, por exemplo, o personagem Cypher, que sabia que estava na Matrix e fazia questão de voltar. E no Origem teve aqueles viciados, né, em sonhos que sabiam que estavam sonhando, mas pagava pro químico dopar eles para eles viverem um sonho que era mais legal que a vida real. Mas um químico fala isso. Quem disse para você que eles estão no sonho? Né? Exatamente.
Essa é a realidade deles. Porque assim, muito louco. existe teorias, né, de que o que acontece na sua mente aconteceu, então já é uma realidade. Ponto, que louco. Acontece. Tá tudo misturado. Acontece de estar... Artista tem muito disso. porque o sonho, ele nada mais é do que, assim, a manifestação da sua mente. A manifestação da mente. Então, você tem resolução de problemas, você tem ferramentas, você tem refúgio. Então, ele faz parte da nossa realidade. Eu acho que não tem essa diferença entre realidade e sonho. Eu acho que ambos são a realidade da mente. São como os nossos dois hemisférios cerebrais. Um não vive sem o outro, né? Um depende do outro. Então, eu acredito que a gente precisa sonhar. Tem gente que não lembra do sonho. Então, para essa pessoa, é o suficiente a vida aqui acordado. E o sono é para dormir e acabou. Eu já tenho períodos. Tem período que eu lembro de sonho, tem período que eu não. Tem período que eu lembro tanto do sonho que eu já cheguei a anotar, escrever. Eu tenho sonhos que já viraram o capítulo de livro que eu estou escrevendo. Então assim, faz parte. Pra mim faz parte. Isso aí. Tá vendo como dá pra filosofar bastante falando sobre um filme? Já soltei um monte de coisa. Bom, então acho que é isso, né? Então fica aí a dica para vocês assistirem. E lembre-se, faz a pipoca antes. Vai no banheiro antes. Assistir depois para verificar essas coisas aí, né? A questão até do totem do Kobe, da aliança, do Michael Caine nas cenas. Aí você vai, de repente, montando esse quebra-cabeça. E faz parte também o filme muito bem produzido, muito bem feito. O Christopher Nolan, como tecnicamente, ele é um diretor assim do patamar mais alto possível, né? E reflita sobre a sua vida enquanto você assiste, que é muito legal. Valeu, obrigado mais uma vez aí. Obrigado então, Luciano. Então esse foi mais um episódio da nossa parceria musical Filmes Autoconhecimento. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar um like, compartilhar o vídeo. E também aí nos comentários, se quiser dar uma sugestão de filmes que a gente pode bater um papo sobre, fiquem à vontade, tá bom? Certo, Ulisses? E também pode comentar se você já assistiu ou se você está assistindo. Comenta como foi a experiência do filme para você, vai ser legal. É isso aí. Muito bem, certo? Valeu, até a próxima. É isso aí, valeu e a gente se vê na próxima. Valeu.